Olá pessoal, vamos continuar com as nossas aulas sobre conjuntos numéricos. Vamos falar agora sobre o produto cartesiano dentro de conjuntos numéricos. O produto de dois conjuntos, ou produto cartesiano, é um conjunto formado por pares ordenados em que o primeiro elemento de cada par ordenado, elemento x, sai do primeiro conjunto e o segundo elemento, y, sai do segundo conjunto. O produto cartesiano pode ser representado de três maneiras. Temos, primeiro, a forma tabular, segundo, diagrama de flechas, terceiro, diagrama cartesiano. Vamos estudar cada um pausadamente. Exemplo: dados os conjuntos A, formado por 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado por 4 e 5. Represente A vezes B e B vezes A. Primeiro, vamos fazer isso na forma tabular. A vezes B. Como vamos fazer isso? Vamos pegar cada elemento do conjunto A e ligar com o elemento do conjunto B, fazendo um por um. Primeiramente, primeiro subconjunto, 1 por 4, elemento 1 ligado com 4, depois elemento 1 ligado com 5, depois elemento 2 com o 4, 2 com o 5, depois 3 por 4 e 3 por 5. Estão todos eles aqui. Agora, B vezes A. Agora vamos inverter isso daqui. Para cada elemento de B, vamos fazer uma ligação em A. Primeiramente, 4 por 1. Depois, 4 por 2. Depois, 4 por 3. E depois, 5 por 1, 5 por 2 e 5 por 3. Isso é na forma tabular. Vamos fazer agora pelo diagrama de flechas. O que seria isso? Vamos montar cada conjunto. Conjunto A está aqui, conjunto B está aqui. Primeiramente, A vezes B. Então, para cada elemento em A, vai ter o seu correspondente em B. 1 por 4, 1 por 5. A flecha saindo do 1 duas vezes, depois 2 por 4, 2 por 5, 3 por 4, 3 por 5. Fazendo agora a ligação B vezes A. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. É bastante simples. Vamos fazer agora usando o gráfico. Nós temos aqui a parte do x e a parte do y. O x vai representar A, y vai representar B. O primeiro elemento do par ordenado vai ser o x, representa o A. Segundo elemento, y, representa B. 1 por 4, acompanha o mouse. 1 por 4. Depois, 1 por 5, sai do 1, vem ligando até o 5. Quando chega aqui nesse ponto ortogonal, vai fazer um ângulo de 90 graus, totalmente reto, 1 por 5. Depois, ligação 2 por 4, par ordenado 2 por 4. Depois, 2 por 5. Depois, 3 por 4. Depois, 3 por 5. Fazendo a ligação B vezes A. Primeiramente, 4 por 1, 4 por 1. Depois, 4 por 2, sai cá debaixo do 4, 4 por 2. Depois, 4 por 3. Ligação 4 por 3. Depois, 5 por 1. Vamos fazer usando outra cor. 5 por
2, 5 por 3. Sempre é bom saber desenhar gráfico, que ele é usado em todo o ensino fundamental, ensino médio, e na grande maioria de provas de concursos, de banco, Enem, vestibular, é praticamente obrigatório que praticamente 30% das questões tenha algum gráfico. Pronto, fizemos agora todas as 3 formas de ligação de conjuntos numéricos através de gráficos. E vamos agora relembrar um pouco sobre os conjuntos numéricos e depois iremos fazer vários exercícios. Vamos falar agora sobre os números naturais na reta numérica. Sempre lembrando que os números naturais são o quê? São os números em que não são fracionados, são os números em que não tem a parte negativa, e são sempre números fáceis de serem lembrados, que são números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, são números que não têm vírgula. Números naturais. Então, temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, sempre crescendo para o lado direito. Agora, vocês se lembram sobre esse asterisco? Já foi comentado que quando nós temos o asterisco, nós vamos pular o 0. Então, nesse caso, vão ser os naturais sem o 0, começando pelo 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante até o infinito. Um exemplo interessante é usando o sinal de maior ou menor e usando o conceito de incluir o número ou não incluir. Por exemplo, naturais maiores do que o 3. Quando nós falamos maiores do que o 3, automaticamente nós não vamos incluir o número 3 nesse gráfico. Então, veja bem, vamos usar a bolinha aberta. Nesse caso, vai ser a bolinha vazia. Ou seja, não vamos incluir o 3 na nossa reta. N maior do que 3, natural maior do que 3. A nossa conta, então, começa pelo 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, bolinha fechada, intervalo fechado, natural maior ou igual a 3. Nesse caso, o número 3 está incluído na reta numérica. Nesse caso, a bolinha é fechado, intervalo fechado. O 3 está dentro da nossa reta numérica. Natural maior ou igual a 3, começando a conta pelo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Vamos falar agora sobre os números inteiros. Números inteiros, ou o Z. Quando falamos sobre números inteiros, estamos falando sobre os naturais acrescido dos números negativos. Essa parte aqui, vocês se lembram que é os números naturais, daqui para a direita. E essa parte aqui já é a parte dos números inteiros negativos. Ou seja, o conjunto Z, ele vai pegar os naturais e a parte do negativo. Conjunto Z é o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, para a direita, aumentando. Acrescido da parte negativa. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Sempre lembrando, por exemplo, o 3, logicamente, ele é maior do que o 2. O 3 está à direita, consequentemente, ele é maior do que o que está na esquerda. 3 maior do que o 2. Nesse caso, o 1 negativo, se usarmos a mesma regra, ele é maior do que o 3 negativo. O 2 negativo
ele é maior do que o 3 negativo, por estar do lado direito nessa reta numérica. Nunca se esqueça disso. Vamos falar agora sobre os números inteiro asterisco. Asterisco você já sabe que não vamos usar o zero na nossa reta numérica. Quando nós chegarmos até ele, nós vamos pular. Ou seja, a bolinha dele é aberta. Não iremos incluir o zero. Z asterisco positivo. Já tínhamos estudado isso no início da videoaula. Z asterisco. Não usamos o zero. Mais, ou seja, só a parte positiva. Z asterisco, então, vamos usar essa parte aqui, ó. Não iremos incluir o zero e só a parte positiva. Z asterisco negativo. Não iremos usar o zero e só iremos trabalhar com a parte negativa. Agora vamos falar dos números racionais. Nós fizemos uma reta numérica mais simples somente usando o 0, o 1 e o 1 negativo, menos 1. Os números racionais englobam os números inteiros e englobam os números naturais, mas eles são da forma fracionária. E também englobam os números fracionários e as dízimas. Vamos lá. Números racionais. Ele engloba o 1, engloba o 0, engloba o menos 1, engloba as dízimas, 0,3333 e assim por diante. O 3 nunca para. Nós podemos pegar esse número e transformar ele numa fração. Nesse caso, se existe a fração geratriz, ele é um número racional. Ele está inserido nessa reta. 1/2. Ele é um número fracionário. Nesse caso, ele é um número racional e está dentro dessa nossa reta numérica. O que difere os números racionais dos números naturais e inteiros? O natural é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já os números inteiros é os naturais com a parte negativa e os números racionais englobamos as dízimas e englobamos as frações. Agora, como nós já tínhamos explicado no início da nossa videoaula, racional asterisco, você tira o zero. Racional asterisco positivo, é só a parte maior do que zero. Racional asterisco negativo, é só a parte negativa sem o zero. E assim por diante. Exercício número 5. São exercícios continuado da nossa outra videoaula. Diga quais das alternativas pertencem aos números naturais. Como nós já vimos, número natural não é fracionário. Aqui nós temos fracionário, fracionário. Natural são os números mais fáceis. 1, 2, 3, 10.000, 50.000, 1 milhão. Eles não têm vírgula, não são fração, não são dízima. Nesse caso, o 7 ele é natural e o 2.000 é natural. Diga quais alternativas pertencem aos números inteiros. Inteiros engloba a parte negativa, esse daqui é, não engloba dízima, engloba o zero, é uma fração, é um número irracional. 7. Diga quais alternativas
pertence aos números racionais? Alternativa A, 17. O 17, apesar de ser um número natural, ele está contido dentro dos números racionais. Nesse caso, o 17 pertence. Esse número aqui também pertence, por ele poder ser transformado em uma fração. Raiz de 7 não pertence. Menos 7 oitavo pertence. E isso daqui é o número π, é uma dízima. Nesse caso, não pertence. 8. Diga quais alternativas pertencem a i, ou seja, os números irracionais. Esse daqui não. Esse daqui é um número racional. Menos 3,14 é um número racional. Raiz de 5 é um número irracional, pelo motivo que vai dar um número totalmente inconstante. Isso daqui, ó, é uma dízima periódica. Nesse caso, é um número que vai ter uma fração geratriz. Nesse caso, vai ser um número racional. E o 5 é um número natural. Nesse caso, não pertence aos números irracionais. A única alternativa vai ser a raiz de 5. Diga quais alternativas pertencem a R, ou seja, números reais. Lembre-se que os números reais é a junção dos números irracionais com os números racionais. Nesse caso aqui, vai ser um número real. Esse daqui também vai ser um número real. Vai ser e vai ser. Raiz quadrada de menos 5. Posteriormente, você vai estudar números imaginários. Esse raiz de menos 5 está englobado em números imaginários. Nesse caso, ele não é um número real. Exercício número 10. Uma pesquisa entre 800 consumidores, sendo 400 homens e 400 mulheres, mostrou os seguintes resultados. Do total de pessoas entrevistadas, 500 assinam o jornal X. 350 têm curso superior. 250 assinam o jornal X e têm curso superior. Veja bem, o total é quanto? 800. 500 assinam o jornal X, 350 têm curso superior, 250 assinam o jornal X e têm curso superior. Passando para a parte das mulheres. 200 mulheres assinam o jornal X, 150 têm curso superior e 50 assinam o jornal X e têm curso superior. O número de homens entrevistados que não assinam o jornal X e não têm curso superior é, portanto, igual a quanto? Primeiramente, para essa conta ficar mais fácil, vamos fazer um gráfico com todos os dados. Nós sabemos que o total de consumidores é 800. De 800, 500 assinam o jornal X. 500 assinam o jornal X. E desses 500, 200 são mulheres. 500 o total, 200 mulheres. Automaticamente e logicamente, 300 que vão sobrar vão ser homens. Agora, 350 tem curso superior. Do total, 350 tem curso superior. Porém, 150 mulheres têm curso superior. 150 mulheres está aqui, automaticamente só pode ter 200 homens com curso superior. 250 assinam o jornal X e tem curso superior. 250 assinam o jornal X e tem curso superior. Porém, 50
assinam o jornal X e tem curso superior e é mulher. Mulher 50, automaticamente então vai ter 200 homens que assinam o jornal X e tem curso superior. Fazendo essa tabela, vai ficar tudo mais fácil. Vamos chamar de A o conjunto dos homens que assinam o jornal X. Para ficar mais fácil, fizemos esse gráfico. Vamos chamar de A o conjunto dos homens que assinam o jornal X. A, homens assinantes do jornal, que são 300. E vamos chamar de B o conjunto de homens com curso superior. B, quantidade de homens com nível superior. Então, a interseção de A e B é igual a 200. Veja bem, a união entre A e B é igual ao quê? A quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos a interseção das duas quantidades. Pela nossa tabela, 300 assina o jornal X, 200 tem curso superior e 200 é a interseção, ou seja, assina o jornal X e tem nível superior. Pelo nosso desenho, é isso daqui. Homens assinantes, homens com nível superior e a interseção. Agora, a quantidade de pessoas é 300 de A, 200 de B, com nível superior, menos a interseção. Nesse caso, a união, ou seja, a soma de quantidade desses dois, vai ser o quê? Você corta esses dois valores, vai sobrar 300. São homens assinantes e que têm nível superior, 300. Agora, o problema pede o quê? O número de homens entrevistados que não assinam o jornal X e não têm curso superior. É, portanto, a quanto? Veja bem, qual a quantidade de homens no total? 400. Desses 400, desses 300, A são assinantes e B tem nível superior. É só você pegar o 400 menos o 300, vai sobrar a quantidade de quantos? 100 homens que não assinam o jornal e também não têm curso superior. É uma questão com um nível de dificuldade relativamente alto, porém, primeiramente, preste muita atenção em todos os dados. No seu concurso ou na sua prova, tente montar rapidamente uma tabela bem básica. Depois faça a interseção. Lembre-se que essa fórmula já foi estudada no início do conteúdo. Depois faça todas as contas, mas preste muita atenção. Leia com cuidado o enunciado da questão. Um conectivo a mais ou a menos pode gerar dúvida na assimilação e grande dificuldade na hora de fazer a questão. Tenha bastante paciência, mas não seja muito mole. Faça bastante exercício para você ter uma boa experiência. Questão número 11. Dado um conjunto A com 7 elementos, o número de subconjuntos não vazios de A é quanto? O número de subconjuntos de um conjunto com 7 elementos é 2 elevado à sétima. Nesse caso, tem 7 elementos. Nós estudamos uma fórmula no início da nossa videoaula, que 2 elevado à quantidade de conjuntos vai ser a quantidade de elementos desse conjunto. 2 elevado à sétima vai ser 128. Porém, existe uma charada nessa questão. Subconjuntos não vazios, ou seja, retirar o elemento vazio. Você pega 128, tira
o conjunto vazio, o elemento vazio, vai sobrar quanto? 127. É uma observação muito pequena, muito curta, mas que pode atrapalhar na interpretação. Subconjunto não vazios. Retirar o elemento vazio. Questão número 12. Uma pesquisa sobre o consumo dos produtos A e B num grupo de 150 pessoas revelou que 70 consumiam o produto A, 80 o produto B, 40 os dois produtos. O número de pessoas que não consomem nenhum dos produtos é... Essa questão eu já tive a oportunidade de ver várias questões semelhantes em vários concursos públicos e vestibular. É uma questão relativamente fácil, mas que se a pessoa não souber, fica dificílimo. Vamos lá. Você pega quantas pessoas consomem? 70. 80 consomem o B e 40 os dois produtos. Primeiramente, vamos começar pela interseção dos dois conjuntos, ou seja, o miolo da interseção desses dois conjuntos. 40 consome os dois produtos. Quantos consomem A? 70. Só que é 70 menos esse 40. 70 menos 40, 30. Nesse caso, só 30 pessoas consomem o único produto A. 40 consomem os dois. Quantos consomem B? 80. 80 menos o 40, 40. 40 só consome o produto B. Continuando. Número de elementos de A que consomem A é 70. 30 mais 40, 70. Número de B, 80. 40 mais 40, 80. Interseção de ambos, que consomem os dois, é 40. Número de elementos da união entre A e B. Veja bem, é aquela velha fórmula. Número de elementos da união de A e B. Nesse caso, nós já subtraímos os elementos da interseção. Nesse caso, você pega 30 mais 40, que vai dar 110. Quantas pessoas tem no total do grupo? 150. Só que é só 110 que consomem. 150 menos 110, 40 pessoas que não consomem nenhum dos dois produtos. Essa questão tem algo bastante interessante. Vamos fazer ela da maneira da fórmula vista anteriormente. Número de elementos que consomem A, 70. Consomem B, 80. Interseção de ambos, 40. Pela nossa fórmula, número de elementos da união, quantidade de A, quantidade de B, menos a interseção. A quantidade total de A. Nesse caso, nós não vamos fazer a subtração. Consomem A é 70, está aqui. Consomem B é 80, está aqui. Consomem ambos é 40, está aqui. A união entre ambos é essa quantidade, aqui, 70 mais 80 menos essa interseção, que vai dar o mesmo resultado, vai dar 110. Total de pessoas, 150 menos 110 vai dar 40 pessoas que não consomem. Estamos vendo que existe duas maneiras de fazer a mesma conta. Questão número 13. Dado o conjunto A, elemento 1, elemento 2, elemento 3 através de subconjunto, elemento 4, subconjunto 5 e 6. Assinale verdadeiro ou falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Bom, pessoal, aqui existe um caso interessante. Nós temos os elementos e temos esses dois aqui diferentes. Esses dois aqui vamos interpretar como sendo um subconjunto dentro de um conjunto. Então, vamos lá. Quando formos falar
de 5 e 6 só terá validade como elemento se nós pegarmos os dois juntos. Então, vamos lá. 1 pertence a A, verdadeiro. 1 pertence a A. 3 pertence a A. Não existe o número 3 aqui, como podemos interpretar como sendo um elemento puro aqui. Tem ele através de um subconjunto. Nesse caso, nós não podemos interpretar como sendo elemento 3, e sim uma parte de um subconjunto. Nesse caso, 3 sozinho, ele não pertence a A. Mas se aqui por acaso tivesse dessa maneira, ele estaria dentro do subconjunto. Mas como não está, nós não podemos considerar ele. Se 5 pertence a A, novamente, ele está aqui, mas ele está como uma parte do conjunto. Nesse caso, é falso. Parte 1 ou elemento 1 é falso. Ele não pertence a A. É só o elemento 1 que está aqui, mas ele não está como um subconjunto. Nesse caso, é falso. Parte 3 ou subconjunto 3. Se ele pertence a A, é verdadeiro, com certeza. Elemento 2 não pertence a A. Nesse caso, ele está entre colchetes. Ou seja, um subconjunto 2 não pertence a A, é verdadeiro. Se ele estivesse dessa forma aqui, aqui seria falso. Parte 1 ou subconjunto 1 está contido dentro de A. Se você pegar o conjunto A e desmembrar ele, vai ter uma parte 1 que vai estar contido dentro de A. Nesse caso é verdadeiro. Parte 5 e 6 está contido em A. Veja bem, nesse caso aqui é como se o 5 e o 6 estivesse fora do colchetes. Está contido em A é falso. Compare essa alternativa com essa. Aqui, elemento 5, 6 está contido em A. Isso daqui é verdadeiro. É esse elemento aqui todo. Está contido dentro de A. É verdadeiro. Elemento 1, 2 e elemento 3 está contido entre A. Verdadeiro. Aqui os 3. 1, 2 e 3 não está contido em A. É verdadeiro. O 1 e 2 até está. Porém, o número 3 não está aqui. Está entre parte ou um subconjunto. Nesse caso, não está contido. Exercício número 14. Se A é um conjunto com 10 elementos e B um conjunto com 7 elementos, e sabendo que A união B possui 3 elementos, então o número de elementos de A interseção B é quanto? Vamos usar aquela nossa fórmula. Elementos de A é 10, elementos de B é 7, interseção entre ambos é 3. A fórmula está aqui, é só substituir, joga isso daqui para depois da igualdade, joga o 3 para cá com o sinal trocado, quantidade de elementos vai ser quanto? 14. É uma questão simples, mas que demanda ter um pouco de teoria. Questão número 15. Sabendo que conjunto A menos B é 1 e 6. B menos A é elemento 7. A interseção B é 2 e 5. Determine A e B. Veja bem, primeiramente você vai fazer a interseção dos dois conjuntos. A menos B é o seu conjunto A e subtrai tudo que está em B. Vai sobrar quem? 1 e 6.
B menos A. É o seu conjunto B e subtrai tudo que está em A. Vai sobrar quem? O 7. A ele aqui. É o B totalmente isolado do A, tirando até mesmo a parte da interseção. A interseção B é 2 e 5. 2 e 5. Determine o conjunto A e conjunto B. Bastante simples. Conjunto A, 1, 6, 2 e 5. Conjunto B, 2, 5 e 7. 2, 5 e 7. Questão número 16. São dados os conjuntos D, divisores de 48, positivos, e M, que são múltiplos de 3, os positivos. S equivale a interseção de D com M. E N, número de subconjuntos de S. Portanto, N é igual a quanto? Veja bem, pessoal. Primeiramente, divisores de 48. Divisores de 48. É quem? É o 1. 48 por 1 existe resultado. O 2, 48 por 2. 48 por 3 vai ter resultado. 48 por 4. Então, você vai ter que saber o que é divisor. Se você pegar o 48 e dividir por todos esses números, vai ter uma resposta exata. Nesse caso, são divisores. Agora, múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? Por exemplo, se você pega o 3, multiplica por 1, 3 vezes 1 é 3. 3 é divisor. E se você pegar 3 e dividir por 3, resultado 1. Múltiplo é o 6. 3 vezes 2, 6. Múltiplo é 9. 3 vezes 3 é 9. Múltiplo é 12. 3 vezes 4, 12. Esse número aqui nunca para. São os múltiplos. É a quantidade de número que você pega o número original e multiplica por um outro número inteiro e vai ter as respostas que vão ser os múltiplos. Agora, S é o quê? É a interseção desses dois conjuntos. Temos aqui S, interseção de D e M. Aquilo que repete em D e aquilo que repete em M. Nesse caso, a interseção é o 3, é o 6, repetiu o 12 e repetiu o 24. E pronto, acabou. Agora, continuando na conta, N, número de subconjuntos de S. Quantos elementos tem S? 4. Por aquela fórmula, 2 elevado a N é igual à quantidade de subconjuntos. 2 elevado a quanto? A 4 elementos. Vão ter quantos subconjuntos? 16. Questão número 17. Sendo A e B números diferentes de zero, pertencente ao conjunto dos números inteiros. Veja bem, diferente de zero e pertencente aos inteiros. E x é igual a A dividido por B. A e B é quem? Diferente de zero e pertence aos números inteiros. Você vai pegar qualquer um desses números e substituir aqui, ó. Podemos afirmar com certeza que, vamos lá, lembre-se que quem são os números inteiros? É o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Só que aqui, diferente de 0. Vamos tirar ele daqui. Agora, vamos pegar qualquer um número desse daqui e substituir aqui, ó. Por exemplo, se você pega 2, substitui aqui e substitui aqui, 2 dividido por 2 é 1. Agora, todas essas substituições que você fazer vão ter um resultado. O resultado é x.
Agora vamos interpretar isso daqui. As suas respostas vão pertencer ao conjunto Z? Veja bem, se você pegar 1, joga aqui, e depois pegar o 3 e joga aqui, resposta 1/3. 1/3 não pertence a Z. Isso daqui é falso. X pertence a N. Se você pegar 3, substitui aqui, pegar o 2, substitui aqui, 3/2 não pertence a N. X não existe. Isso daqui é mentira. Se você pega 2 e divide por 1, vai dar 2. Isso daqui é falso. X não pertence a Z. Se você pega 2 e se divide por 1, é 2, que pertence a Z. Retiro isso daqui. A única alternativa correta é essa, que qualquer conta que você fizer substituindo aqui, ou vai ser um número fracionário, ou vai ser um número inteiro, ou vai ser número natural. E ambos estão incluídos no conjunto dos números racionais. Questão número 18. Dados os conjuntos A, x pertence a N, tal que -1 é menor do que x, e esse x é menor e igual a 4. Veja bem, o x pertence a N. Agora, conjunto B, x pertence a Z, tal que 0 é menor ou igual ao x, e esse x é menor do que 2. O conjunto A interseção B é igual a quanto? Tem as alternativas. Vamos fazer agora o que chamamos de interseção de retas. Primeiramente, colocamos essa reta numérica aqui expressando esse conjunto. X pertence a N, então só teremos números naturais. Os números naturais vão ser o -1 é menor do que o x. Nesse caso, o -1 não é natural. Os números naturais começam pelo 0. Nesse caso, vamos começar a nossa reta pelo 0. 0, 1, 2, 3 e 4. O x é menor ou igual a 4. Nesse caso, englobamos o número 4, por ele ser menor ou igual. Passando para B, x pertence a Z. O 0 é menor ou igual ao x e x menor do que 2. Nesse caso, 0 menor ou igual a x. O 0 está incluído nessa reta. Quais serão os números x? O número 1 e o número 2. 2 com ponto aberto, ou seja, o 2 não está incluído na nossa reta. Qual vai ser a interseção? Vamos pensar o seguinte. Interseção é aquilo que repete. Nesse caso, o que repete nessas duas retas aqui? Daqui repete e isso daqui repete. A parte que vai interessar vai ser essa daqui, ó. Nesse caso, vai ser o 0, 0 com sinal fechado, até o 2, 2 com sinal aberto. Interseção dessas duas retas aqui vai ser o quê? Esse resultado aqui. Vai ser o intervalo entre 0 até 2 aberto. Porém, o 2 não está incluído por ele estar aberto. Qual a parte que vai, então, interessar? 0 e 1. O 1 está incluído. Nesse caso, vai ser intervalo fechado. E o 0 também está incluído. Ou seja,
vai ser o número 0 e o número 1. Nossa resposta vai ser 0 e 1, alternativa C. Agora, uma observação. Se esse exercício pedisse para nós representar graficamente esse intervalo aqui, esse intervalo e esse, seria o seguinte: intervalo aberto em menos 1, ou seja, não inclui o menos 1, e fechado em 4. Interseção com intervalo fechado em 0, fechado por ser menor ou igual, e aberto em 2, aberto por ser intervalo menor. A interseção seria o quê? O mesmo resultado. O 4 é fechado por ser menor ou igual. Interseção com o 0 fechado e o 2 aberto. Nossa resposta seria a mesma, 0 fechado e 1 fechado, ou seja, inclui o 0 e inclui o 1. É uma outra maneira de fazer essa conta. Pessoal, vamos agora fazer um exercício, só que, porém, ele não é praticamente um exercício. É mais uma demonstração de como que se usa a parte de software através do estudo dos conjuntos. Estamos fazendo essa continuação dessa videoaula, para professores de escolas, professor de faculdade, para aprender a usar um software que é bastante interessante. Esse programa se chama Octave. É um programa em que se pode estudar integral, se pode estudar sistema linear, matrizes, tudo através desse programa. Agora vamos usar ele no estudo dos conjuntos. É muito interessante, caso algum professor esteja vendo a nossa videoaula, o uso desse programa em sala de aula, pelo motivo que a parte de conjuntos ela vem no mesmo ritmo de ensino há muito tempo, e quando surge algo diferente, é sempre bom mostrar para que os alunos conheçam outros meios de uso do computador que tem em casa, em que geralmente não é utilizado para educação. Então, vamos lá. Pessoal, esse daqui é o programa Octave. É a última versão, a 3.2. Ele tem um visual extremamente simples, mas é muito bom. Primeiramente, nós vamos jogar para a memória o conjunto A, fechado em menos 1 e fechado em 3. Depois, jogar o conjunto B para a memória do programa. Depois, o conjunto C. O que vamos fazer depois? Vamos fazer a união de A com B. Isso dentro do programa. Você vai ver que é muito interessante. Depois, interseção de A com C. Depois, vamos fazer a diferença entre dois conjuntos, entre A e B. Depois, união A união com B com união com C. Depois, A união com B interseção C. Depois, interseção de A e B, unido com interseção com B e C. Conjunto A, menos 1 e 3. Vamos digitar. A é igual a menos 1 até 3. Ambos fechados. Jogando para a memória. Pronto, apareceu todos os elementos. Jogando B para a memória. B é igual. Quando nós falamos que é aberto, automaticamente nós não incluímos esse 2 negativo. E só vamos trabalhar com o conjunto Z. Se não inclui o 2 negativo,
nós, logicamente, vamos começar pelo 1 negativo. Menos 1 até 2 fechado. Jogando para a memória. Pronto, está aí os elementos. Jogando agora C para a memória. Digitamos C, letra maiúscula, igual, intervalo fechado, C, 1 até, aqui está 5 aberto. Nesse caso não inclui o 5. Vai ir de 1 até 4. 4 fechado. Jogando para a memória. Pronto, 1, 2, 3 e 4. Primeira tarefa, união entre A e B. É bastante simples. Para nós descobrirmos essa união, nós estamos procurando, por exemplo, um conjunto D. D vai ser igual união, entre parênteses, A, vírgula, B, fecha parênteses. Resposta vai ser, tá aí a nossa resposta. Agora, interseção entre A e C. A palavra-chave é intersect. Estamos procurando um conjunto D qualquer. A resposta vai ser intersect. Entre parênteses, A, vírgula, C. Fecha parênteses. Resposta vai ser 1, 2 e 3. Que é a interseção entre A e C. Agora, se estivermos procurando a diferença entre A e B, o que vamos fazer? Estamos procurando um conjunto D qualquer, vai ser igual a diferença, que é 7 dif, entre A e B. Fecha parênteses. A diferença nesses dois conjuntos é, pronto, somente o elemento 3. União entre A, B e C. Conjunto D qualquer vai ser igual união entre parênteses. Agora, o que temos que saber? Vamos ter duas uniões. Vamos usar a união entre A e a união entre B e C. Nesse caso, vai ser a união entre A e a união. O programa vai interpretar duas uniões. Temos que colocar um parêntese aqui no final para fechar esses dois elementos aqui. Primeiro o programa vai fazer isso daqui, aí depois vai fazer essa união de A com essa resposta. E vai ter dois colchetes no final. Nossa resposta vai ser quem? Nossa união entre A e B união C vai ser a resposta. Pronto. Está aí a nossa resposta. Agora vamos fazer a união de A com essa interseção aqui, ó, B interseção C. Qual vai ser a palavra-chave? Vai ser um elemento D qualquer. Primeiro, união do elemento A, porém, ou seja, uma vírgula, com interseção, intersect, dos elementos B e C. Fecha parênteses, fecha parênteses. Dois parênteses por causa de quê? Esse aqui é desse, depois vai ser essa união aqui. Resposta vai ser... Está aí a resposta. Última conta usando o programa. Essa interseção com essa interseção através de uma união.
elemento D qualquer, a união entre interseção de A e B com interseção de B e C. Elemento D qualquer vai ser igual a união, entre parênteses, intersect, interseção entre conjunto A e conjunto B, vírgula, a intersect, interseção entre B e C maiúsculo, fecha parênteses, fecha parênteses. Nossa resposta vai ser, pronto, esses elementos aqui. Interessante o uso desse programa. Foi um programa criado para o auxílio do estudo e na construção de um reator nuclear, porém ele se desenvolveu tanto e está sendo usado em todo o mundo através de várias funções matemáticas. Integral, matrizes, determinantes, funções linear, entre dezenas de outras. Agora vamos fazer um exemplo bem prático usando esse programa. Uma professora recomendou a leitura de certos livros a um grupo de 30 alunos, total 30. Depois de algumas semanas, realizou-se o levantamento para saber quais textos foram lidos e verificou que 21 tinha sido lido por A, 19 leram B e 12 as duas obras. Quantos leram apenas o livro A? Quantos leram apenas o livro B? E quantos não leram quaisquer dessas obras? Voltando ao programa. Primeiramente, vamos carregar na memória todos esses dados. Primeiramente, carregando A para a memória. Quantos leram A? 21. A, 21. Quantos leram B? 19 leram B, carregando. Quantos leram A, B? 12. Carregando para a memória o 12. Agora, quantos leram apenas A? Pelos nossos estudos de conjuntos, quem leu A, leu quantidade total que leu A, 21, menos o que leu as duas obras. Aqui, então, apenas A vai ser igual a menos AB. Nossa resposta vai ser 9 pessoas. Quantos leram apenas B? Apenas B, resposta vai ser quem só leu B e quem leu as duas. Quem leu apenas B vai ser quem leu no total de B menos que leu as duas obras. Resposta, 7 pessoas. Agora, quem não leu nada? Não leu nada é igual ao total menos apenas A menos apenas B e menos quem leu a interseção, que vai ser quem leu as duas obras. Nossa resposta, 2 pessoas.